Olá, meus amores! Boa tarde, quase boa tarde, né? Estamos começando mais uma aula de depilação, a nossa Depil Class, que acontece toda terça e toda quinta às 11h55. O nosso tema de hoje é como evitar problemas na depilação de pernas. Essa semana foi um turbilhão de problemas de depilação de pernas. Eu falei, não, vou levar esse assunto para a nossa live de terça-feira e vamos clarear todas essas dúvidas. Oi, Elisângela! Para quem não me conhece, eu sou Delma Novaes e te ensino a ganhar mais de 5 mil no mês através da depilação com menos dor, mesmo se estiver começando do zero, tá bom, meus amores? Olá, sejam bem-vindas. Elisângela, quero pedir para você, vamos ajudar outras pessoas a fazer parte desse conteúdo. Esse é um conteúdo riquíssimo que vai ajudar muita gente aí, tá? Eu vou já fazer uns convites aqui também. Você está me ouvindo bem? Só coloca um joinha aí para mim. Bom dia, né? É bom dia, não almoçamos ainda. Eu também não almocei. Ó, vou mandar aqui uns convites para algumas depiladoras. Clica nesse aviãozinho aí e manda o convite, tá? Vamos ajudar outras pessoas. Diz que o mar ele só é tão grande daquele jeito porque ele deságua porque ele distribui água para muitos rios, né? E a represa só é pequenininha assim porque ela não transborda na vida de ninguém. Então, não sejamos represa, sejamos mar, oceano, tá bom? Oi, Kátia, seja bem-vinda, meus amores. Olha, vamos falar hoje sobre os principais problemas na depilação de pernas, problemas que vocês já conhecem, mas também estou trazendo aqui 2 tipos de problemas que muitas depiladoras nem sabem o que é, tá? E aí, você hoje que está aqui fazendo parte dessa aula, você vai sair daqui sabendo o que é e como fazer para evitar esse tipo de problema, né? Porque não adianta saber e não saber. O que eu faço, Delma, para evitar esse tipo de problema? Hoje nós vamos sair daqui. O meu objetivo hoje é que você saia daqui sabendo, conhecendo esses problemas e sabendo como resolvê-los, tá bom, meus amores? Oi, Marcos César, você é depilador ou é só interessado? Gente, vamos lá. Eu vou começar a falar aqui sobre uma pequena história da minha vida para você entender também como é que você pode fazer para chegar nesse resultado que eu cheguei, né? Eu era uma depiladora mediana que ganhava ali em torno de R$ 1.200, R$ 1.800. Quando eu comecei a desenvolver o meu método, que eu comecei a aplicar realmente, eu saí de 1.800 para R$ 6.500 muito rapidamente, em 2 meses. Então, essa história que eu vou te contar é só um detalhe para você entender como que a gente fica travada na vida da gente, né? E eu quero que você escute essa história e que você fale assim, eu vou dar esse pequeno passo para que eu também consiga ganhar mais com depilação, tá? Então, veja bem, eu era aquela depiladora, assim, mediana, na média, sabe? Medíocre. Eu era aquela depiladora medíocre, ou seja, eu ficava naquela média, não subia e nem descia. Eu ficava ali na média, igual a todo mundo. E, Delma, o que você fez para conseguir ganhar R$ 6.500 assim, em 2 meses, muito rapidamente? Lógico que eu vinha fazendo uma construção. E essa história que eu vou te contar faz parte dessa construção, tá? Olha só, quando eu era pequena, assim, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu fazia a 5ª série, se não me engano. E aí, eu sentava ali, nem muito na frente, olha como eu já era mediana, né? Eu não sentava na frente, também não sentava lá no fundo, eu ficava ali no meio, na média. O que aconteceu, gente? Quando eu estava ali, eu acho que eu estava estudando, ou sei lá, eu não sei o que eu estava fazendo exatamente, mas
A minha colega embolou um papel assim e jogou lá na frente. Quando ela jogou, pegou na cabeça da professora. E quando a professora virou, eu estava passando a minha mão no cabelo. Eu não sei, acho que por causa desse motivo, ela entendeu que eu tivesse jogado o papel nela. O detalhe é que ela me passou um castigo. Olha, todo mundo viu que essa menina tinha jogado o papel, mas ninguém falou para a professora, porque essa professora ela era a tia dessa menina. Então ninguém falou, nem eu. Eu não tive coragem de falar. O que aconteceu? Ela me passou um castigo. Gente, pode acreditar, isso que eu estou contando para você tem a ver com o meu deslanchar na depilação, tá? Ela me passou um castigo que foi para eu fazer a leitura de um livro que se chamava O Ateneu. O Ateneu é um livro de Machado de Assis. Ele era um livro pequeno, mais grossinho, com letras muito pequenininhas, nada adequado para uma criança de 9 anos, né? Então, ela passou para mim a leitura desse livro e eu deveria escrever um resumo desse livro. Em troca do que eu tinha feito na cabeça dela, eu que tinha jogado o papel e que pegou lá na cabeça dela, né? E aí, gente, com 9 anos de idade, eu fui fazer esse castigo e eu tomei muita raiva da leitura. Eu fiz esse castigo, eu fiz a leitura, não entendia nada. Eu precisei da ajuda dos meus pais para poder fazer essa leitura e também para fazer o resumo, né? Eu não entendia nada porque não era um livro adequado para a minha idade. Naquela época, ela achou que estava me fazendo um bem. Mas o que aconteceu? Eu tomei uma raiva da leitura muito grande. E eu fiquei alguns anos sem, imagina que eu ia ler um livro por conta própria, não. Eu só estudava aquilo que era obrigado a estudar. Eu estudava os livros de história, eu estudava os livros que tinha que estudar para fazer o vestibular, tudo bem, mas eu estudava com raiva, tá? Mais ou menos quando eu tinha assim, uns 40 anos, que foi quando eu comecei a depilação, eu estava assistindo uma palestra e a pessoa indicou a leitura de um livro que se chama Milagre da Manhã. Olha isso, o livro se chama Milagre da Manhã. E eu fui ler esse livro. Esse livro deu uma guinada na minha vida, entende? Eu, como depiladora, comecei a abrir um leque tão grande na minha mente que eu, como depiladora, eu comecei a movimentar muito, a buscar arduamente um resultado muito acima do que tinha no mercado, e eu consegui. Por quê? Por causa da leitura. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje, uma das minhas borboletas, das minhas alunas, dentro do meu curso, eu tenho lá uma entrevista, né, com uma pessoa que incentiva a leitura. E aí a leitura em todos os aspectos, né? Se você lê a Bíblia de manhã, também procure um livro para você ler, um livro que possa te ajudar, que possa abrir o seu leque. Aí ela perguntou, né? Ela perguntou assim, Delma, por que uma aula de leitura no curso de depilação? E aí eu estou contando essa história para vocês porque a leitura, ela foi abrindo, depois desse livro, nunca mais eu parei de ler. Por ano eu leio mais ou menos, quando eu leio pouco, eu leio 9 livros, né? E quando eu leio bastante, eu consigo ler 12 livros no ano, tá? Nunca mais eu parei de ler. Por quê? Porque o livro, ele desperta em você, ele traz conhecimentos que você aplica na sua vida e você se destaca de tudo e de todos, tá, meus amores? Então, eu sempre falei isso para as minhas alunas, né? Não deixem de ler, de fazer leitura de livros que vão te ajudar, de autoajuda ou algum livro. Sempre tem aí pessoas que dão palestra e que indicam os livros.
E aí eu falo isso para as minhas alunas, porque com o conhecimento, presta atenção, com o conhecimento que eu já tinha antes, eu não estava conseguindo evoluir como depiladora. Com 40 anos de idade, eu não estava conseguindo evoluir, ficava ali naquela média. Eu ficava mediana, eu ficava medíocre, né? Só ali na média de todo mundo. Todo mundo faturava 2.000, 1.200, 1.800. Eu também não saía disso. Mas a partir do momento que eu fiz a leitura do livro Milagre da Manhã, a minha mente explodiu, tá? E eu tenho uma aluna que, através das minhas lives, né, que eu faço toda terça e toda quinta, ela se tornou minha aluna. Ela, aí, antes de se tornar minha aluna, ela foi ler esse livro, que era O Milagre da Manhã. E aí ela também abriu um leque e ela quis fazer o meu treinamento. Margot, você chegou depois da história. Depois você volta aí nessa aula, tá? Para você ver o comecinho dela. Então, esse livro, Milagre da Manhã, ele me deu assim um empurrão, sabe? Um empurrão daquele tempo todo que eu fiquei parada, estagnada, sem sair do lugar. Esse livro, ele deu uma guinada na minha vida de 360 graus. Mas eu entendo que se eu tivesse parado só nele, se eu tivesse parado só nesse livro, talvez eu não tivesse conseguido avançar. Mas aí eu me apaixonei pela leitura, tá? Eu me apaixonei pela leitura. Eu fui vendo o mundo maravilhoso que a leitura poderia me proporcionar. E me proporcionou. E é por isso que eu estou trazendo essa história aqui para você. Porque tem um livro que eu li, que é o Segredo da Mente Milionária. Ele diz assim: se você está onde você está hoje, se você não tem hoje a vida que você gostaria de ter, é porque existe alguma coisa que você ainda não sabe, tá? E aí, quando você vai lendo, você vai se dando conta do que você não sabe e do que você precisa buscar saber. Tá bom, meus amores? Delma, o que tem isso a ver com a depilação? O que isso tem a ver com a depilação? Isso tem a ver, porque foi através dessa leitura que eu fui fazendo assim, famintamente, de forma faminta mesmo, eu fui devorando os livros, foi que eu consegui chegar nesse grande diferencial do método pincel de depilação. Foi através dessas leituras que abriu minha mente, para eu não me conformar com aquele resultado que eu tinha antes. A gente está falando hoje, o nosso tema de hoje é como evitar problemas na depilação de pernas. E aí, Delma, como que você fez para evitar pelos encravados, foliculites? Olha, foliculite, em 2 fases da foliculite, eu descobri porque a leitura ela abre uma coisa na mente da gente, que é o questionamento. Se você não se conforma com alguma coisa, você vai buscar onde que você acha que você encontra essa resposta, você vai atrás, tá? A gente sempre ouve falar de foliculite, mas ninguém falava dessas 2 fases da foliculite. Não existe curso que te explica sobre as 2 fases da foliculite. Todos os cursos ensinam que a cliente é culpada da pele dela sentir coceira depois da depilação. Porque ela não toma água, porque ela não hidrata a pele. Ok, meus amores, 20% só, 80% a culpa é da depiladora. Era minha culpa. Era minha culpa. Só que na minha ignorância, eu não sabia. E não tinha ninguém para me explicar isso, para me ensinar isso, não tinha ninguém. Então, a leitura, ela abriu um leque na minha mente, mas tão grande que eu não admitia não ter respostas para todas essas coisas, tá?
Então, por exemplo, a foliculite. Você faz a depilação na perna, o maior problema para a depiladora era um grande problema para mim, era um sofrimento para mim, sabe por quê? Porque a foliculite em pernas é uma coisa que é muito comum e é muito fácil, muito suscetível de acontecer. Por quê, Delma? Porque normalmente a cliente vai depilar, ela está com uma calça jeans, ela está com uma roupa apertada, ela não vai, geralmente ela está trabalhando, ela vai depilar, e aí você que se dane aí, você faça a depilação, e aí o que vai fazer para não dar essa foliculite nessa coitada dessa cliente? Mas, Delma, a cliente está com problema de foliculite lá no nascimento do pelo, é a segunda fase. É a segunda fase da foliculite. Por que no nascimento do pelo tá com essa foliculite? Porque é uma pele que está muito dura, não está conseguindo sair o pelo, e esse pelo fica batendo na pele de forma que machuca e inflama. Por isso que dá a foliculite. No nascimento do pelo, 15º dia. Por isso que dá a foliculite. E por que essa pele está tão dura assim? Naquela época, eu não fazia essa pergunta para mim, meus amores. Então, a leitura, ela abriu um leque na minha mente para os questionamentos. E aí eu fui estudar. Eu fui fazer anatomia, eu fui fazer fisiologia da pele, eu fui fazer estrutura do pelo, eu fui estudar, tá? Então, eu já tinha faculdade de pedagogia, psicopedagogia, já tinha essa coisa de lidar com o ser humano, eu gosto disso, né? Então, eu fui estudar os motivos pelos quais a depilação ficava tão ruim, que para todo mundo é normal. Tão ruim como assim, Delma? Ficava vermelha a pele, ficava impactada, a cliente sentia muita dor. E aí, quando ela vinha fazer a depilação de perna, para mim era um terror. Que eu falava, poxa, perna é terrível. Ainda mais agora que eu vi a cliente assim com aquela calça jeans, porque às vezes ela não conseguia, ela não gostava de vestido, principalmente se ela fosse trabalhar. Coloca para mim, meus amores, escreve aí para mim. Você tem cliente com algum problema nas pernas? Ou pelo encravado, ou mancha, olha, mancha dos poros. Eu quero falar para vocês uma coisa hoje aqui que muita gente não sabe, tá? Coloca aí, ó, poro escurecido. O que causa o escurecimento do poro? Muita gente não sabe, meus amores. Hoje você vai sair daqui sabendo que é para você não cometer esse erro, tá? Então, eu tive um cliente, presta atenção, coloca aí para mim. Você tem algum cliente com algum problema nas pernas? Tipo, faz a depilação de perna e fica com foliculite, ou ela tem pelo encravado, não tem jeito, ou ela tem essa coceira aí no nascimento do pelo. O que tem? Qual o problema? Ou então tem a pele manchada das pernas, poros escurecidos. Por que escurece o poro, Delma? Hoje nós vamos entender os porquês. E também vamos entender como é que eu faço para não causar esse problema na cliente. Ao contrário, que a minha depilação resolva esse problema e não cause esse problema na cliente. Tá bom, meus amores? Ai, que eu adoro falar, ensinar para vocês como que você vai se livrar de todos esses problemas. Fica com pontinhos vermelhos por uns 2 dias, pelo menos. Ok, mas não ficou marronzinho o poro, né? Não ficou escuro. Depois que sarou os 2 dias, não ficou assim, aqueles pontinhos marronzinhos nos poros. Isso não aconteceu, né, Licine? Maria, já atendi clientes com muitos pelos encravados. Maria, gente, vocês têm que colocar as borboletinhas, senão as pessoas não vão saber que vocês são minhas alunas. Meus amores, minhas alunas chegam, já colocam as borboletinhas lá, tá bom?
Então, vamos lá. Hoje meu cabelo não estava meu amigo, né? Nada que eu fazia estava bom. Aí eu fui e amarrei ele. Então, vamos lá, meus amores. Não, escuro não. Ok, era isso que eu queria saber. O poro. O poro ficou vermelhinho ali de um dia para o outro. Presta atenção, Nessine, você agora é minha aluna. Você vai aprender como que você tivesse assistido a aula de ontem, onde eu ensinei os 8 passos para deixar uma pele totalmente perfeita logo após a depilação. Você já ia saber como resolver esse problema, tá? Mas essa aula, na semana que vem, essa aula vai para a Hotmart, você assiste, porque lá eu te dou 8 passos, eu te passo todos os segredos para você fazer uma depilação de perna com 0 pontos vermelhinhos na pele, 0, tá bom, meus amores? Inclusive, ontem, a Luísa, minha aluna linda, mandou a depilação de perna que ela fez lá, já aplicando as técnicas do método pincel, e olha, foi maravilhoso, tá? A pele tá linda, inclusive, hora que terminar essa aula, eu vou pedir a minha social media para colocar nos stories para vocês conhecerem, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Quando eu falo de foliculite, eu entendo que a foliculite são em 2 fases, tá? E aqui nós vamos falar de técnicas de depilação. Técnicas de depilação. E eu não vou falar, eu trabalho com a cera hidrossolúvel, eu trabalho com a cera espanhola. Não é nada disso. Nós vamos falar de delicadeza, de um método que foi desenvolvido para resolver todos esses problemas que a depilação causa, tá? Inclusive na foliculite, no pelo encravado e nas manchas dos poros. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. A primeira coisa é você entender o que está fazendo, o que está causando essa foliculite. Quando a cliente chega, que você faz a ficha de anamnese, ela está trazendo para você o histórico dela, ok? Quem costuma fazer a ficha de anamnese com a cliente? Coloca só um joinha assim para mim, eu vou entender que você faz a ficha de anamnese. Aí, ok, fez a ficha de anamnese, a cliente trouxe aquele histórico para você. Delma, o meu problema é que eu termino a depilação, a pele fica toda empipocada. Então, olha, ela já trouxe o histórico dela, ela já trouxe o problema dela, a Margot tem. Ok, Margot, vamos lá, a cliente já falou para você que tem esse problema. Então, o que eu vou fazer, Delma, para resolver esse problema da foliculite? Na aula que eu dei ontem para as minhas alunas, eu passei os 8 passos para você deixar uma pele perfeita logo após a depilação. Na live não dá para trazer tudo para vocês, porque cada um... Olha, nós começamos aquela aula às 7h30, né? Às 19h30, nós terminamos às 21h, de tanto detalhe que eu preciso explicar, tá? Mas quando a cliente traz para você que ela já tem um problema, tem uma coisa que você pode fazer imediatamente, que você já sabe o que fazer imediatamente. A cliente trouxe para você que ela tem o problema. Então, Delma, o que eu posso fazer para não piorar a situação dessa cliente? Porque o tipo de depilação que você vai escolher para aplicar numa pessoa que tem foliculite vai fazer toda a diferença no resultado final dessa depilação, tá? E aí, uma das coisas que eu ensino para as alunas, anotem isso porque é uma dica de ouro, tá? Uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas é: se a cliente vem com essa queixa da foliculite, o primeiro passo é não utilizo o TNT, para fazer a depilação dessa cliente. Essa é uma coisa. Por que, Delma? Porque o TNT a maioria são papéis, tá? No caso desse aqui, da Depilite, ele é 60% tecido e só 40% é papel.
O que que acontece com o tecido? O tecido naturalmente tem funguinhos, bactérias que estão ali alojados no tecido, tá? Se a pessoa já tem um problema com foliculite, você vai passar lá uma cera qualquer, seja ela hidrossolúvel, seja ela lipossolúvel, você vai colocar o tecido para fazer a remoção. E aí mora um grande problema, porque o tecido ele vai soltar ali essas bactériazinhas naturais do tecido, tá? E vai imediatamente provocar uma proliferação da foliculite. Então, esse é o primeiro ponto. A cliente chegou com essa queixa, você evita de usar o TNT para fazer a depilação dela. Esse é um ponto, tá? Ok, Delma. Agora, veja bem, isso é um problema para quem trabalha somente com ceras hidrossolúveis. Por que eu falo para as minhas alunas? Olha, você trabalha com a cera hidrossolúvel e gosta de trabalhar com a cera hidrossolúvel, escolha essa cera para ser o seu carro-chefe. Mas quando você tem uma cliente com um problema desse, você precisa oferecer para ela um atendimento que eu chamo de personalizado, tá, meus amores? E quando você vai fazer um atendimento personalizado, você não pode ignorar o problema que essa cliente está trazendo para você. A Maria disse, eu faço depilação com cera hidrossolúvel, é isso, Maria? É isso? Coloca aí para mim, tá? A Margot colocou o joinha ali, foi com relação a quê, Margot? Ai, Jesus, esqueci a pergunta que eu fiz. Então, vamos lá. Cera hidrossolúvel. Delma, você tem alguma coisa contra? Nada, tá? Mas eu tenho contra você trabalhar somente com esse método. Senão, você fica limitada a atender 50% da clientela. Ninguém ganha dinheiro, 5 mil, mais de 5 mil no mês com depilação. Presta atenção, mais de 5 mil no mês com depilação, trabalhando com uma única técnica. Então, você precisa não só saber, mas também você precisa dominar as outras técnicas. Por que que o método pincel, ele se enquadra? A gente aplica o método pincel, inclusive, na depilação com linha. Inclusive, na depilação com linha. Nossa, Delma, mas como assim? Tem um segredinho que eu ensino para as minhas alunas. A depilação com linha, aplicado por uma depiladora que trabalha com as técnicas, os métodos tradicionais de depilação. Trabalha lá com o método tradicional de depilação, não é o método pincel. Ah, ficha de anamnese. Ah, tá bom. Minhas alunas lindas aplicam a ficha de anamnese. Então, maravilha. Esse é o primeiro passo para a gente poder oferecer um atendimento personalizado, né? Como que eu vou oferecer um atendimento personalizado sem identificar a maior necessidade da minha cliente, tá? Então, vamos lá. Eu falei um ponto que é você não utilizar essa técnica de depilação com o uso do TNT. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? Eu ainda estou na foliculite ali, tá, meus amores? Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é escolha uma cera com baixa fusão. O que é essa baixa fusão? É uma cera que ela não demora, ela é uma cera que ela não demora muito para derreter. Ela tem uma facilidade de derreter, porém a secagem dela é mais rápida, tá? Por que uma cera de baixa fusão? Porque normalmente as ceras de baixa fusão tem pouca aderência. Então, a dica anota aí, a dica é essa. Agora você pode anotar. A dica é, escolha uma cera com baixa aderência, tá? Normalmente, as ceras que depilam com a própria cera, elas terão baixa aderência, exceto, presta atenção nessa dica, exceto as ceras que são feitas para depilações de grandes áreas. Essas ceras
para o método que depila com a própria cera, presta atenção, elas demoram muito para secar. É por isso que você pode passar numa perna inteira para depois puxar, tá, meus amores? Esse tipo de cera cola muito na pele, por quê? Porque ela demora para secar, então ela tem um tempo adequado para ela se acomodar na pele da cliente. Tudo bem até aí, meus amores? Estamos indo bem? Estamos entendendo direitinho? Primeira coisa, identificou o problema da cliente, no caso a foliculite, e aí você já sabe, depois que você aprendeu direitinho, você já sabe o que você vai fazer com essa cliente, tá? Então, com relação à foliculite, aí vem a segunda fase da foliculite, que ninguém ensina essa segunda fase. Como é que você descobriu isso, Delma? Lendo, estudando, indo atrás, querendo sair da média. Sabe, a média, eu era muito medíocre. Eu só fazia os atendimentos das clientes, voltava para casa, lavava prato, limpava a casa, botava roupa na máquina para lavar. Depois eu ia estender. Eu nem lembrava de estudar nada. Como que eu ia ganhar mais de 5.000 no mês com depilação só lavando prato? E acordando no dia seguinte para atender a cliente com aquele conhecimentozinho, ó, medíocre que eu aprendi só para arrancar pelo. Aí, o que acontecia? Quando eu fui estudar, eu fui atrás de entender por que esse pelo, na hora de nascer, ele ficava machucando a pele. E aí que tá. Quando você, profissional, você joga isso para a sua cliente, porque essa cliente, eu escuto muito isso, tá, meus amores? E olha, não se preocupem, porque eu estou falando de mim, tá? Eu não estou falando de vocês, não. Porque ninguém parou para ensinar isso para você, minha amiga depiladora e futura depiladora. Se você não é depiladora ainda, você já vem abrindo seus olhos, porque ninguém está ensinando isso em curso nenhum. Minhas alunas todas que já fez dois, 3 cursos, elas chegam e falam, Delma, ninguém ensina isso. Elas assistem meu curso e falam, Delma, ninguém ensina isso, tá? E aí, veja bem, vamos lá. Eu fui estudar por que esse pelo ficava machucando a pele em vez de sair para fora. Aí, no 15º dia, acontecia aquela foliculite por causa do pelo que machucava a pele, inflamava, e aí vinha de novo a cliente me reclamar. Delma, eu acho que a depilação não está me fazendo bem. E aí vinha assim, meu Deus, será que eu vou perder essa cliente? Ai, Senhor, mais uma cliente que vai sair da cera porque está tendo problema de pelo encravado. Teve uma cliente que ela fala assim, Delma, eu não aguento mais. Delma, eu não aguento mais. Não, eu vou... Essa que eu indiquei o laser, né? Que muita depiladora fala assim, eu perdi a cliente para o laser. A gente não perde para o laser, meus amores. Sabe por quê? Ela vai fazer no laser lá uma área, outra, não vaza o corpo inteiro, ela volta para você. O pelo dela vai voltar mesmo com o laser, só se ela fizer o laser pro resto da vida. Aí ela não volta, né? Ela vai fazer lá, a pessoa tem que ter um poder aquisitivo bem alto para fazer todas as áreas do corpo no laser, tá, meus amores? Mas no caso dessa minha cliente, falou, Delma, não aguento mais, eu vou desistir. Eu falei para ela, vamos fazer uma coisa? Faça o laser para a gente resolver esse problema dos pelos encravados. No caso dessa cliente, presta atenção, era um caso muito sério, por isso que eu indiquei o laser. Você pode parar, se tiver uma cliente aí com 2, 3 pelos dentro de um poro só, é muito, muito, muito duro esse pelo. E aí você tem esse problema de toda vez, mesmo você fazendo tudo, eu vou te explicar como é que você vai resolver isso, se não for um problema muito sério, tá? No caso dessa cliente, foi um só caso isolado,
90% das suas clientes resolveu o problema, eu resolvi o problema, mas essa cliente era um caso isolado, muito sério, ela muito branquinha, pelos muito grossos, ela não tinha o hábito de tomar muita água, de se hidratar, mas, ó, não se apegue nisso não, tá? A depiladora precisa abraçar essa causa, porque senão ela não ajuda a cliente. Enquanto você, como depiladora, estiver jogando o problema para a cliente, você não consegue ajudar essa cliente e possivelmente você vai perder essa cliente para a concorrência. Porque se você não está resolvendo, em algum momento ela vai querer experimentar outra depilação para ver se ela resolve, tá, meus amores? No meu caso, com essa cliente, depois que ela fez as 10 sessões, ela voltou com aquele pelinho mais fino, toda peluda, tá? 10 sessões, ficou toda peluda igual, porém com pelos fininhos, a gente conseguia fazer a depilação dela e aí foi maravilhoso. Então, eu não perdi essa cliente para o laser, não, ao contrário, o laser ajudou, resolveu o problema mais sério do pelo encravado e aí ela voltou para a depilação e foi tudo de bom, tá, meus amores? Delma, como é que eu vou resolver esse problema? Pare, atenção, preste atenção, pare de ressecar. Eu falo ressecar porque a depiladora, ela usa um pré-depilatório aí que tira toda a oleosidade da pele. E aí, o que acontece com isso? Quando você tira total a oleosidade da pele, essa cera vai colar muito. E por mais que você tenha uma técnica maravilhosa, meus amores, vai machucar, não tem jeito, tá? Terminou de depilar, a pele ficou vermelha, vai ter... E a cliente tem uma predisposição, lá no 15º dia, ela vai ter o problema do pelo encravado, da inflamação do folículo, e vai acontecer o quê? A segunda fase da foliculite, ou pseudofoliculite, que é a gente já acostumou de chamar de foliculite, mas você que sabe, você que é depiladora, né? Que já é depiladora, que já estudou isso, você sabe que a pseudofoliculite é aquela inflamação do poro por causa da depilação, ok? A foliculite mesmo é uma inflamação do folículo sem depilação. Então, até se for um caso mais sério, precisa de antibiótico, de ir na dermatologista, essas coisas todas. Mas vamos voltar aqui. Lá no 15º dia, está acontecendo isso porque, meus amores, se você tiver, como eu, que fazia lá atrás a depilação tradicional, que é aquela depilação que você passa o talco, naquela época não tinha dolomita, não existia dolomita. E aí tem muita gente que acha que porque a dolomita é nutriente, que ela está fazendo um grande bem para a pele da cliente. Só que não está, meus amores. Sabe por que não está? Porque você está passando a dolomita agora, igual eu passava o talco lá atrás. Aí eu passava o talco e aí vinha com a cera. Porque se você está passando a dolomita agora, é porque você está só substituindo a dolomita pelo talco, certo? Na ilusão de que está nutrindo a pele. Só que se você vem com a cera imediatamente, meus amores, você está fazendo a remoção da dolomita. Apenas o seu interesse é de secar a pele da cliente. Qual é o problema disso? O problema disso é que essa cera vai colar muito. E por mais que você tenha uma excelente técnica, você vai machucar essa pele. Ela vai sair vermelha, impactada, essa cliente vai sentir muita dor. A depilação vai ficar extremamente agressiva. E se você não tem um produto que cuida da pele, vai ficar pior ainda. Se tiver produto que você comprou na perfumaria com petrolatos, aí ferrou, meus amores. Não tem nada. Vocês percebem que quando você faz assim, não tem nada que está te ajudando a fidelizar essa cliente? Não está dando para você um diferencial para você se destacar através do resultado diferente? Ontem eu estava falando para as minhas alunas, eu desafio aí no mercado, tá? Pode levar essa mensagem para quem
Quem quiser, pode levar essa mensagem. Eu desafio o método que entrega o resultado que eu entrego hoje, que as minhas alunas entregam hoje. Um método de depilação que clareia a pele, tá? Um método de depilação que praticamente elimina as foliculites, clareia a pele, elimina a foliculite, ajuda a eliminar o pelo encravado. A Delma, mas tem uma cliente ali que deu problema. Olha, 90% das suas clientes você não vai ter problema. Uma deu problema. Essa que deu problema, meus amores, não é para desesperar. As minhas alunas, às vezes, acontece isso, né? Ela manda lá, Delma, eu fiz tudo certinho. Eu falo, calma. Essa cliente vai ser o seu estudo de casos. Vamos investigar. Vamos descobrir o que está faltando você fazer para deixar essa pele com aquele resultado de excelência que o método pincel proporciona. Tá bom? Então, gente, ai meu Deus, isso é muito bom. Eu vejo as minhas alunas, eu vejo a Luísa. Lu, você tá aí, meu amor? Olha, a Maria diz, eu seco a pele com papel toalha. Tá, eu já ensinei isso, né, Maria, minha linda? Olha só, a Maria está falando isso, que seca a pele com papel toalha, porque ela trabalha com a cera hidrossolúvel e ela está aplicando o método pincel, tá? Tem muita gente que acha que, deu meu trabalho com a cera hidrossolúvel, esse método não vai dar certo para mim. O método pincel, ele se adequa a qualquer cera, tá, meus amores? Qualquer cera. Eu tenho alunas que trabalham com a cera hidrossolúvel e gosta de trabalhar com a cera hidrossolúvel, ela aplica o método pincel e vai muito bem. A única coisa que eu falo é, não aplique nem talco, nem dolomita. Mas a cliente está transpirando, aí eu ensino, trabalhe com papel toalha do lado. E aí você vai secando a pele. Está transpirando, seca a pelezinha da cliente, aí vem com a cerinha lá e tá tudo bem. Vai dar certo, tá? Fiz há pouco com a hidrossolúvel. Vou mandar no grupo. Ai, minha linda. Gente, o grupo é o grupo secreto das depiladoras 5 estrelas. A gente joga lá todas as nossas experiências. Quando deu certo, quando deu errado. Quando dá errado, principalmente, porque aí elas mandam, Delma, aconteceu isso. O que eu faço? Aí a gente vai, uma ajuda a outra. É muito lindo esse grupo. Que transpira muito mesmo. Tem muita cliente que transpira. E aí, a depiladora, que está acostumada a trabalhar com a cera hidrossolúvel, não precisa se desesperar, gente. Trabalha com papelzinho toalha do lado e boa. Não vai ter problema de, como é que se diz? De perder o ponto da cera e não conseguir fazer a depilação. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre foliculite? Então, presta atenção. Segunda fase da foliculite, a depiladora, eu tinha 80% de culpa, tá, meus amores? Não fica jogando isso na cliente. A cliente não hidratou a pele. A cliente não tá tomando água. É muito fácil, é muito simples para você jogar a culpa na cliente. Aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai procurar outra depilação, que dê um resultado melhor para ela, tá? Então, vamos lá. Anotou aí? Primeira e segunda fase da foliculite, ou pseudofoliculite, tá? Primeira e segunda fase. A segunda fase, assuma. Delma, essa cliente, ela realmente não hidrata a pele, não toma água, mas a minha depilação está machucando muito a pele dela. Quando eu tenho uma depilação que toda vez eu impacto a pele, não tem jeito, meus amores, essa pele vai ficando dura. Vai virando uma casca de ferida. Qual pelo que vai conseguir furar o poro? Não vai, meus amores. Então ó, presta atenção no resultado que você está entregando para sua cliente, tá? Se o resultado que você está entregando para sua cliente é pele vermelha, impactada, levemente inchada,
tá? Olha isso, febril. Febril, a pele febril é porque ultrapassou os limites do tradicionalismo, da depilação tradicional. O que é a depilação tradicional, Delma? É aquela que concorda, que aceita que tudo isso são consequências normais da depilação. Ó, quando eu estava fazendo todas essas pesquisas, essa busca de entregar um resultado melhor, eu ligava para várias técnicas, sabe? Pessoas que eram o responsável técnico daquela empresa que apresentava um produto, ele era o responsável técnico. Eu liguei para vários responsáveis técnicos. Responsáveis técnicas eram mulheres, né, que ensinavam a depilação. Naquela época, homens não trabalhavam com a depilação. Agora é mais comum, né, mas antigamente não. E aí eu ligava para essas responsáveis técnicas e elas me falavam, todas elas me falavam, Delma, é normal. Não, esse resultado, essa consequência, esse resultado aí é normal. Não, vai aquecer mesmo, faz parte da depilação. Qual que é o normal hoje em dia com o método pincel? O normal é puxou o pelo, minhas alunas que não me deixem mentir. Presta atenção, vou responder essa pergunta aí, ó. Minhas alunas que não me deixem mentir. Qual que é o normal? Puxei o pelo, a pele fica vermelhinha. Por quê, Delma? Porque aquela remoção do pelo estimulou os vasos sanguíneos. Até aí, tudo bem? Estimulou os vasinhos, a pele vai ficar vermelhinha. Porém, na hora que eu passo para a parte de baixo aqui da virilha, que eu tenho que depilar a parte de baixo, aqui em cima já tem que estar branquinho, meus amores. Não tem que estar com aquele vermelhidão horroroso, parecendo que levou uma surra, inchada, febril. Isso tudo é consequência de uma depilação tradicional e não de uma depilação com menos dor, meus amores. Porque o mais legal de você fazer uma depilação que resolve tudo isso é ver a surpresa da cliente falando para você, falando assim, ó, Nessine, o que está acontecendo? Aí a Nessine fala, mas por quê? A Nessine já sabe o que ela vai falar. Ela diz assim para a Nessine, eu não estou sentindo nada. Gente, isso é música para os meus ouvidos. Vocês vão sentir uma emoção tão grande. Se você ama a depilação, se você gosta de entregar um resultado bom para sua cliente, não tem coisa mais satisfatória. Não tem coisa mais gostosa de ouvir do que a cliente falar assim, olha, a minha aluna Lenora, ela contou assim, mas Delma, mas Bah, né? A Helena também ela é sulista, né? Do sul, né? Mas Delma, mas Bah, a minha cliente hoje falou comigo assim, ô Lenora, parece que eu tô anestesiada, eu não estou sentindo nada. E aí a Lenora disse para ela, deu risada e falou assim, se depender de mim, você não vai sentir nada nunca mais. Mas é lógico que ela estava sentindo, porque o método pincel não elimina a dor, tá, meus amores? Tem muita gente... A primeira dica que eu dou para as minhas alunas é não divulguem depilação com menos dor. Por que eu divulgo? Porque eu ensino para depiladoras. Mas a depiladora vai divulgar o trabalho dela para quem? Para cliente final. E por que eu dou essa dica? Não fale de menos dor. Você vai falar de um tratamento depilatório diferenciado, com técnicas inovadoras de biossegurança para não infeccionar os poros, para não dar foliculite. Você vai falar para ela, ó, essa depilação ela é diferenciada, ela elimina foliculite, elimina pelos entravados. Se você tem uma virilha escura, uma axila escura, nós vamos conseguir clarear através dessa depilação. Mas a minha aluna, ela não fala que é com menos dor. Sabe por quê?
Quando você fala que é com menos dor, a cliente, ela vem com uma expectativa lá em cima, mais alta. Ela vem com a expectativa muito alta. Ela pensa, eu não vou sentir dor. Porque o maior sonho da mulherada é fazer uma depilação e não sentir nada, meus amores. Tanto que tem muita gente que traumatizou e não voltou mais para a depilação, tá? Mas aí, qual que é o grande lance quando você não fala que é uma depilação com menos dor? Porque mesmo que você fala para ela menos dor, o cérebro trai e grava lá que ela não vai sentir dor. Então, se ela chega e ela vai sentir dor, porque sente uma dorzinha, é a dor da puxada, não é aquela dor que parece que está arrancando couro, que parece que está arrancando o couro da pessoa, não é aquela dor, tá? Então, é melhor você surpreender essa cliente do que você jogar a expectativa dela lá em cima. Mas, Delma, e quando a minha própria cliente fala para a amiga dela lá que não sentiu nada? Aí vem a amiga dela achando que não vai sentir nada. Dentro do meu treinamento, eu tenho ensinando para as alunas como que você vai baixar a expectativa dessa cliente para depois começar a depilação, que assim você não decepciona a cliente, tá, meus amores? Então, tem todo esse processo para você não passar aperto lá na hora. A minha aluna, como é o nome? A minha aluna linda lá de Espírito Santo, Neuzimar. Neuzimar, né, levou o método pincel para lá. O que aconteceu? Divulgou o método pincel e aí um belo dia foi uma cliente lá fazer a depilação com ela. Essa cliente, dona de salão, ficou encantada, chegou lá no salão já fazendo uma divulgação alarde, né? Alarmante, assim, alarmante da depilação da Neuzimar. E aí foi uma cliente lá fazer a depilação com o Neuzimar. Ah, eu vi porque não sei quem falou que essa depilação não dói nada. E aí, lógico que doeu, né? E essa cliente, eu disse, Neuzi, você esqueceu daquela parte que está lá no módulo tal, que ensina a baixar a expectativa da cliente. Ela, ai, Delma, por que eu não falei com você antes? Que às vezes acontece que você esqueceu alguma coisa, né? Mas o detalhe é que funciona. Isso é que é maravilhoso. É você poder dominar o processo da depilação, da hora que o cliente chega até o momento que ela vai embora. Isso é tão maravilhoso, é libertador, meus amores. O conhecimento é libertador, tá? Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte, que é o pelo encravado. Veja bem, eu já dei uma aula aqui, eu trouxe uma bucha, presta atenção, uma bucha de prato, de lavar prato, eu estava lavando os pratos. Ai, 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 eu não imaginei que fosse falar dessa bucha aqui, hoje. Mas vamos lá, tem essa aula aí, tipo, falando assim, ó, como eliminar os pelos encravados com a depilação, tá? Com a sua depilação. Prestem atenção, porque eu não estou falando de produto, tá, meus amores? A pior coisa para a depiladora é quando ela fica na ilusão de que somente o produto vai ajudar ela a cuidar do pelo encravado da cliente. É a pior coisa para a depiladora. Isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ir atrás dos produtos, tudo que tinha no mercado que falava que diminuía a dor, que eliminava, que cuidava do pelo encravado. Eu já experimentei tudo que vocês possam imaginar, tá? E a verdade é que se cada vez você ensinou para a cliente lá, vamos fazer a revitalização da pele. O que é revitalização da pele, Delma? A revitalização da pele é a esfoliação e, em seguida, a hidratação. Nós estamos quase chegando ao final dessa aula e aí eu quero que você grava isso daí, tá? Não adianta fazer a revitalização da pele, ou seja, a remoção da célula morta da pele, das células mortas da pele,
se cada vez que você vai depilar essa cliente, você está impactando a pele dela. Tá bom, meus amores? Então, a primeira coisa que eu falei do pelo encravado foi você parar de passar talco ou dolomita, porque senão você vai colar muito a cera. E a segunda coisa agora que você precisa saber é quando você vai, isso é uma coisa que todo mundo faz. Ela coloca uma quantidade enorme de cera na pele. Ontem eu estava falando na mentoria o seguinte, que as meninas elas pegam assim a cera, enrola no palito e faz assim, ó, na pele da cliente, para depois espalhar. Isso é um crime, meus amores. Eu fazia isso, eu me sentia realizada fazendo aquela borda tão bem feita na pele da cliente. Sabe qual é o detalhe da borda? É que não tem nada de agradável para a cliente. Não tem nada de agradável. Por quê, Delma? Porque quando eu faço a borda, eu preciso que a cera cole muito bem na pele para poder fazer a remoção do pelo. E isso vai ser terrível para a cliente, no sentido da dor, no sentido do impacto. A pele vai ficar muito vermelha. E se eu tenho uma pele muito vermelha, o que vai acontecer? Para proliferar a foliculite, é muito rápido. A cliente, ela já sai do seu espaço com os poros estufadinhos, já prontos para começar a produzir aquela bolinha de pus lá na casa dela, tá? Então, quando você não entrega para a cliente uma pele íntegra, aí fica quase impossível de você evitar a foliculite e os pelos encravados. Tá bom, meus amores? Gente, nós estamos chegando ao final dessa aula e eu quero convidar você a estar comigo na quinta-feira, às 11h55, tá? Toda terça e toda quinta eu trago conteúdos totalmente grátis para você. Você sai daqui sabendo o que fazer para evitar machucar a pele da sua cliente, tá? Porque eu ensino essa depilação com menos dor, com menos impacto, com menos vermelhidão. Eu ensino para você entregar uma pele íntegra para sua cliente, porque só assim, meus amores, você vai conseguir ganhar mais de 5 mil no mês com depilação, tá? Só assim você vai poder planejar a construção da sua casa, quem não tem casa, a reforma da sua casa, né? Tem uma depiladora que fala, Delma, eu tenho um sonho de tirar minha carteira de habilitação, mas eu não queria que o meu marido pagasse, eu queria que eu pagasse, mas nunca sobra dinheiro. Então, se você está trabalhando com uma depilação tradicional, vai ficar muito difícil você ir para esse próximo nível, tá? E eu quero te convidar a realmente participar dessas aulas toda terça e toda quinta, para você cada dia ir pegando uma coisa que você pode aplicar aí na sua depilação e, de repente, você já começar a ganhar mais dinheiro. Tá bom, meus amores? Tem depiladoras, isso acontecia comigo, meu coração fica partido. Tem depiladoras que ela trabalha o mês, e aí quando ela precisa fazer reposição, falta o dinheiro para reposição. Isso é muito terrível para a gente. Tá bom, meus amores? Então, vamos abrir os olhos, tá? E enxergar que tem outro tipo de depilação que não essa que você está fazendo hoje, que era a que eu fazia lá atrás. Tem outro tipo de depilação que entrega uma pele branquinha logo após a depilação, que entrega uma surpresa para sua cliente. Ela vem achando que ela vai sentir aquela dor lá de trás e ela fala assim: nossa, eu estava preparada para aquela dor terrível, mas quase não doeu. Igual a cliente da minha aluna essa semana, ela disse assim, Elizabeth, eu dormiria nessa maca. Doeu, mas eu dormiria nessa maca. Dói, mas é a dor da puxada, não é aquela dor terrível. Meus amores, muito obrigada. Ó, beijo no coração. Se alguém tiver alguma pergunta, mande no direct, vai no YouTube, veja minhas aulas. Fiquem com Deus e até quinta-feira às 11h55.